Certa manhã, mais ou menos uma semana após o noivado de Bingley e Jane, quando ele e as mulheres da família estavam sentados na sala de jantar, todos subitamente tiveram a atenção voltada para a janela pelo som de uma carruagem e viram uma caleche puxada por 4 cavalos atravessando o gramado. Era cedo demais para visitas, e além disso, o veículo não parecia ser de nenhum de seus vizinhos. Os cavalos eram de aluguel e nem a carruagem, nem a libre do criado que a precedia lhes eram familiares. Como, no entanto, não havia dúvida de que alguém estava chegando, Bingley imediatamente convenceu a senhorita Bennet a evitar o confinamento que seria causado por tal intrusão e ir caminhar com ele em meio às sebes do jardim. Os dois saíram e as conjecturas das 3 remanescentes continuaram, embora sem resultado satisfatório, até que a porta foi escancarada e a visitante entrou. Era Lady Catherine de Bourgh. Elas, é claro, esperavam uma surpresa, mas seu assombro superou a expectativa. E embora a senhora Bennet e Kitty jamais tivessem visto Lady Catherine antes, Elizabeth foi quem mais ficou atônita. Lady Catherine entrou na sala com um ar ainda mais antipático do que o normal. Respondeu ao cumprimento de Elizabeth apenas com uma leve inclinação de cabeça e se sentou sem dizer uma palavra. Elizabeth mencionara seu nome à mãe quando Lady Catherine entrara, embora ela não houvesse pedido para ser apresentada. A senhora Bennet, admiradíssima, embora lisonjeada por ter uma visitante de tamanha importância, recebeu-a com a maior educação. Depois de permanecer um instante sentada em silêncio, Lady Catherine se dirigiu com formalidade a Elizabeth. Espero que esteja bem, senhorita Bennet. Imagino que a senhora seja sua mãe. Imagino que essa senhora seja sua mãe. Elizabeth respondeu de maneira concisa que sim. E imagino que aquela seja uma das suas irmãs. Sim, senhora, disse a senhora Bennet, muito feliz de poder falar com alguém da posição de Lady Catherine. É minha filha mais nova, com exceção de uma. A mais nova de todas se casou recentemente e a mais velha está em algum lugar do jardim, com um rapaz que, acredito, logo fará parte da família. O jardim de vocês é muito pequeno, comentou Lady Catherine, após um breve silêncio. Imagino que não seja nada em comparação ao de Rosings, senhora, mas garanto que é bem maior do que o de Sir William Lucas. Deve ser muito inconveniente ficar aqui à tarde durante o verão. As janelas dão todas para o oeste. A senhora Bennet garantiu que eles nunca ficavam ali após o almoço, e então acrescentou: Posso tomar a liberdade de perguntar à senhora se o senhor e a senhora Collins estão bem? Sim, muito bem. Eu os vi anteontem à noite. Elizabeth esperou que ela fosse então lhe dar uma carta de Charlotte, pois esse parecia o único motivo provável para a visita. Mas como nenhuma carta apareceu, ela continuou completamente perplexa. A senhora Bennet, com enorme cortesia, perguntou se Lady Catherine desejava comer algo. Porém, esta, de maneira resoluta, mas nada educada, recusou, e então, levantando-se, disse a Elizabeth: Senhorita Bennet, parece haver um bosquezinho simpático de um dos lados do gramado. Eu gostaria de dar uma volta ali, se a senhorita puder fazer o favor de me acompanhar. Vá, meu bem, exclamou a mãe, e mostre as diferentes aleias para Lady Catherine. Acho que ela vai gostar do eremitério. Elizabeth obedeceu e, correndo até o quarto para pegar a sombrinha,
a acompanhou a ilustre visitante até o andar de baixo da casa. Quando passaram pelo vestíbulo, Lady Catherine abriu as portas que davam na sala de jantar e na sala de estar, e depois de examiná-las rapidamente e declarar que eram cômodos decentes, seguiu adiante. A carruagem continuava parada diante da porta, e Elizabeth viu que a criada estava lá dentro. Elas seguiram em silêncio pela alleia de cascalho que levava até o bosquezinho de arbustos. Elizabeth estava decidida a não fazer nenhum esforço para entabular a conversa com uma mulher que estava sendo mais insolente e desagradável do que de costume. Como pude um dia achá-la parecida com um sobrinho, pensou, observando o rosto de Lady Catherine. Assim que entraram no bosquezinho, Lady Catherine dirigiu-se a Elizabeth. A senhora não pode ter deixado de adivinhar o motivo da minha viagem até aqui, senhorita Bennet. Seu coração, sua consciência devem ter lhe dito por que vim. Elizabeth fez uma expressão do mais genuíno assombro. A senhora realmente se engana. Não encontrei nenhuma explicação para a honra de vê-la aqui. Senhorita Bennet, respondeu Lady Catherine exasperada. A senhorita deve saber que eu não admito brincadeiras. Mas por mais sincera que a senhorita escolha ser, verá que eu não sou assim. Todos sempre elogiam minha sinceridade e franqueza, e em um caso tão momentoso quanto este, de certo, não mudarei minha maneira de ser. Um boato muito alarmante foi-me relatado 2 dias atrás. Disseram-me que não apenas sua irmã estava a ponto de fazer um casamento muito vantajoso, como também que a senhorita Elizabeth Bennet, iria, muito provavelmente, logo depois de se casar com o meu sobrinho, logo depois se casar com meu sobrinho, meu próprio sobrinho, o Sr. Darcy. Embora saiba que isso só pode ser uma mentira escandalosa, embora jamais pudesse insultá-lo a ponto de imaginar que fosse verdade, imediatamente resolvi vir aqui e dizer-lhe minha opinião. Se acredita que é impossível ser verdade? Disse Elizabeth, corando de espanto e desdém. Me surpreende que tenha se dado ao trabalho de viajar para tão longe. O que a senhora pretende? Insisti agora mesmo que esse boato seja universalmente desmentido. O fato de a senhora ter vindo a Longbourn ver a mim e a minha família irá antes confirmá-lo, respondeu Elizabeth com frieza. Se é que esse boato existe mesmo. Se é que existe, então a senhorita finge ignorá-lo? Ele não está sendo diligentemente espalhado por vocês mesmos? Não sabe que ele está circulando em outra cidade? Não ouvi falar nisso. E pode também declarar que este boato é infundado? Eu não me vanglorio de ser tão franca quanto a senhora. A senhora pode fazer perguntas que eu escolherei não responder. Isso é inaceitável, senhorita Bennet. Eu insisto em receber uma resposta. Diga-me se ele, meu sobrinho, pediu-lhe em casamento. A senhora declarou que isso é impossível. Deveria ser, há de ser, enquanto ele continuar agindo de maneira racional. Mas suas artes e seduções podem, em um momento de paixão, ter o feito esquecer o que ele deve a si e a toda a sua família. A senhorita deve tê-lo ludibriado. Se fez isso, seria a última pessoa do mundo a confessá-lo. Senhorita Bennet, a senhorita sabe quem eu sou. Não estou acostumada a esse tipo de linguagem. Sou praticamente a parente mais próxima que Darcy tem no mundo e tenho o direito de saber tudo de mais íntimo que diz respeito a ele, mas não o que diz respeito a mim. E um comportamento como esse jamais me convencerá a ser explícita. Deixe-me ser clara. Essa união que a senhorita tem a presunção de almejar não poderá jamais ocorrer. Não, jamais. O senhor Darcy está noivo de minha filha
E agora, o que tem a dizer? Apenas isso, que se for verdade, a senhora não tem motivos para acreditar que ele pedirá minha mão. Lady Catherine hesitou por um instante e então respondeu: o noivado deles tem uma natureza peculiar. Desde a mais tenra infância foram prometidos um para o outro. Era, uma, era um grande desejo da mãe dele, além de meu. Planejamos a união quando eles ainda estavam no berço. E agora, quando a vontade de ambas as irmãs seria feito, não é possível o casamento não é possível o casamento ser impedido por causa de uma jovem de linhagem inferior, sem nenhuma importância no mundo e sem nenhuma ligação com a família. A senhorita, a senhorita não presta nenhuma consideração aos desejos dos parentes de Darcy, ao noivado tácito dele com a senhorita de Burgh. Por acaso é inteiramente desprovida de bom senso, de refinamento? Não me ouviu dizer que desde que chegou ao mundo ele foi destinado à prima? Sim, e já tinha ouvido isso antes. Mas de que me importa? Se não há qualquer outra objeção ao meu casamento com seu sobrinho, eu certamente não deixarei de seguir adiante por saber que sua mãe e sua tia desejavam que ele se casasse com a senhorita de Burgh. Vocês duas fizeram o que podiam ao planejar o casamento. A realização dele depende de outros. Se o senhor Darcy não precisa se restringir se o senhor Darcy não precisa se restringir à prima em nome da honra ou em nome do afeto, porque não poderia fazer outra escolha? E se eu for essa escolha, por que não poderia aceitar seu pedido? Porque a honra, a decência, a prudência e até o interesse proíbem. Sim, senhorita Bennet, o interesse. Pois não espere ser aceita pela família e pelos amigos do senhor Darcy se insistir em agir contra a vontade de todos. A senhorita será censurada, ignorada e desprezada por todos que têm qualquer relação com ele. Sua união será uma desonra. O nome da senhorita jamais será mencionado por nenhum de nós. São imensos infortúnios, respondeu Elizabeth. Mas a esposa do senhor Darcy terá tantas fontes extraordinárias de felicidade associadas à sua posição que, de maneira geral, não terá motivos para se lamuriar. Sua menina obstinada e voluntariosa, que vergonha! É essa sua gratidão pela minha gentileza da primavera passada? Nada me é devido por elas? Vamos nos sentar. Precisa entender, senhorita Bennet, que eu vim aqui determinada a conseguir o que quero e nada irá me dissuadir. Não estou acostumada a me submeter aos caprichos de ninguém. Não tenho o hábito de tolerar decepções. Isso fará com que a situação atual da senhora seja mais lamentável, mas não terá nenhum efeito sobre mim. Isso fará com que a situação atual da senhora seja mais lamentável, mas não terá nenhum efeito sobre mim. Eu me recuso a ser interrompida. Ouça-me em silêncio. Minha filha e meu sobrinho foram feitos um para o outro. São descendentes do lado materno da mesma linhagem nobre e do lado paterno de famílias respeitáveis, honrosas e muito antigas, embora sem título de nobreza. A fortuna de ambas as partes, a fortuna de ambas as partes é esplêndida. Eles foram destinados um ao outro pelas vozes de cada membro de suas respectivas casas. E o que irá separá-los? As pretensões arrivistas de uma jovem sem parentes ilustres, procedência ou fortuna? Isso é insuportável, mas não será, não poderá ser suportado. Se a senhorita soubesse que é para o seu próprio bem, não desejaria deixar o meio em que foi criada. Casando-me com seu sobrinho, eu não consideraria estar deixando este meio. Ele é um cavaleiro e eu sou filha de um cavaleiro. Nisso somos iguais. É verdade. A senhorita é mesmo filha de um cavaleiro. Mas de onde veio sua mãe? Quem são seus tios e tias? Não imagine
não imagine que ignoro a posição deles. Quaisquer que sejam os meus parentes, falou Elizabeth, se seu sobrinho não faz nenhuma objeção a eles, isso não pode ter nenhuma importância para a senhora. Diga-me de uma vez por todas, a senhorita está noiva dele? Embora Elizabeth não quisesse responder apenas para fazer a vontade de Lady Catherine, ela não pôde deixar de dizer, depois de refletir um instante: não. Lady Catherine pareceu satisfeita. E me promete jamais ficar noiva dele? Não farei essa promessa. Senhorita Bennet, eu estou perplexa e escandalizada. Imaginei que encontraria uma jovem mais razoável, mas não se engane acreditando que recuarei. Não irei embora até a senhorita me fazer a promessa que exijo. E eu nunca a farei. Não serei intimidada a fazer algo tão completamente absurdo. A senhorita quer que o senhor Darcy se case com sua filha, mas por acaso, se eu fizesse a promessa exigida, isso tornaria o casamento deles mais provável? Supondo que ele goste de mim, será que o fato de eu me recusar a dar-lhe minha mão o levaria a pedir a da prima? Permita-me dizer, Lady Catherine, que os argumentos que a senhora usou como base para esse extraordinário pedido foram muito tolos, e o pedido em si bastante equivocado. A senhora se enganou muito em relação a mim se acha que posso ser persuadida por esses meios. Não sei dizer até que ponto seu sobrinho aprova essa interferência nas questões dele, mas a senhora certamente não tem o direito de intrometer-se nas minhas. Peço-lhe, portanto, que não me importune mais com esse assunto. Mas devagar, fazendo favor. Eu não terminei, de jeito nenhum. A todas as objeções que já apresentei, tenho mais uma a acrescentar. Não desconheço os detalhes da infame fuga de sua irmã mais nova. Sei de tudo, que o rapaz só se casou com ela para reparar o estrago às custas do seu pai e dos seus tios. E por acaso uma menina dessas vai ser cunhada do meu sobrinho? E o marido dela, filho do intendente do falecido pai dele, vai ser seu cunhado? Deus do céu, o que a senhorita pensa? Os bosques de Pemberley serão todos conspurcados assim? Agora a senhora não pode ter mais nada a dizer, falou Elizabeth ressentida. Já me insultou de todas as maneiras possíveis. Peço-lhe que voltemos para casa. Ela se levantou ao dizer isso, a outra se levantou em seguida e as duas se puseram a fazer o caminho de volta. A Lady Catherine estava enfurecida. Ou seja, não se importa nem um pouco com a honra e a reputação do meu sobrinho, sua menina insensível, egoísta. Não considera que um casamento com a senhorita vai arruiná-lo aos olhos de toda a gente. Lady Catherine, não tenho mais nada a dizer. A senhora sabe o que sinto. Quer dizer que está decidida a se casar com ele? Eu não disse isso. Estou apenas decidida a agir de uma maneira que irá, na minha opinião, me fazer feliz, sem me preocupar com a senhora ou com qualquer outra pessoa que não tenha nenhuma ligação comigo. Muito bem. Ou seja, a senhorita se recusa a fazer minha vontade. Recusa-se a cumprir o que ditam o dever, a honra e a gratidão. Está decidida a arruinar Darcy na opinião de toda a sua família e fazer com que ele seja desprezado pelo mundo inteiro. Nem o dever, nem a honra, nem a gratidão me obrigam a nada nesse caso, respondeu Elizabeth. Nenhum dos três princípios seria violado se eu me casasse com o Sr. Darcy, e a relação ao ressentimento de sua família e à indignação do mundo, e em relação ao ressentimento de sua família e à indignação do mundo, se o primeiro fosse causado pelo fato de ele se casar comigo, isso não me preocuparia nem por um instante, e o mundo teria bom senso demais para sentir tamanho desdém. Quer dizer que essa é sua opinião? Essa é sua decisão final? Muito bem, eu saberei como agir. Não imagine, senhorita Bennet, que sua ambição será satisfeita. Vim aqui para pô-la à prova.
Esperei que fosse razoável, mas saiba que irei conseguir o que quero. Lady Catherine continuou falando assim até elas se verem diante da porta da carruagem, quando então, virando-se abruptamente, acrescentou: Não irei me despedir, senhorita Bennet. Não pedirei que cumprimente sua mãe. A senhorita não merece essa gentileza. Estou profundamente insatisfeita. Elizabeth não respondeu, e, sem tentar convencer Lady Catherine, entrou silenciosamente. Ouviu a carruagem se afastar enquanto subia as escadas. A mãe foi encontrá-la, impaciente, na porta do quarto de vestir, para perguntar se Lady Catherine não quis ficar e descansar. Ela preferiu não fazer isso, disse a filha. Insistiu em partir. É uma senhora muito distinta e foi muito educada da parte dela vir nos visitar, pois imagino que só tenha vindo para dizer que os Collins estão bem. Acredito que deva estar a caminho de algum outro lugar e, ao passar por Merrington, pensou que não custava nada vir vê-la. Ela não tinha nada de especial a lhe dizer, tinha, Lizzie? Elizabeth foi forçada a faltar um pouco com a verdade aqui, pois era impossível revelar o conteúdo da conversa. Fica muito claro que a senhora Bennet está meio suspeita, né? Se tinha mais alguma coisa. Ela não tinha nada de especial a lhe dizer. Tinha, Lizzie. Também é impossível, né? Já não ficar suspeita de que alguma coisa está acontecendo ali por trás, né? E aí, não esquecendo de alguns comentários da Lady Catherine, né? O quanto ela está decidida que esse casamento não pode acontecer, porque o senhor Darcy está prometido à sua filha, prima dele, de antes de nascer, para juntar as fortunas, em consideração à mãe do Darcy e a ela própria, de como ela até considera o fato do senhor Bennet ser um cavaleiro, mas ela simplesmente não esquece a origem da família da mãe, da Elizabeth, e dos tios e tias que são comerciantes, advogados, são pessoas que cresceram, que adquiriram fortuna a partir do trabalho, né? Para essa classe de herdeiros desfavorecido. Também mencionando que eles não têm títulos nobres, né, mesmo tendo muita tradição, a família da Lady Catherine de Bourgh. E que ela com certeza sofreria o mesmo preconceito que ela está impondo a uma classe mais baixa de uma classe de nobres, por exemplo. E é esse o capítulo da batalha travada entre Elizabeth e a Lady Catherine de Bourgh, que ficou sabendo, não sei não sei como, né, todo mundo sabe, né? Já que as pessoas não conseguem manter segredos, né? Chegou a Hunsford todas as informações. E aí o que fez ela realmente sair de casa é que a Jenny e o Bingley, tendo havido essa proposta do Bingley para Jenny de se casar e o Bingley sendo amigo próximo do Darcy, ela juntou tudo, né? Tipo, só pode ser isso. E aí também tava todo mundo ali já refletindo isso. Tava todo mundo sabendo, a verdade é essa, né? E ela quer muito impedir isso, e ela, inclusive, no momento ela fala, né, de que a Elizabeth nunca será aceita, mas a Elizabeth não tá nem aí para isso, né? Afinal, ela já foi aceita pela irmã do Darcy, pela senhorita Darcy. De como o Bingley parecia saber de tudo, né? Retirando ali a Jenny para que ela não passasse por aquela situação, né? Sabendo da sensibilidade da mulher que ama. Claro que uma das coisas que a Elizabeth fala para Lady Catherine, né, que será que o sobrinho está sabendo daquela postura da tia, né? Se ele aprovaria a tia tá indo ali
na tentativa de decidir o seu futuro, o seu destino, com certeza o Darcy não, né? Ele com certeza não apoia essa decisão da Lady Catherine. E é isso, eu tive que reler. É a quarta vez que eu tô lendo esse capítulo só hoje, devido. Primeiro, porque eu fiquei sem sinal no meio da leitura. Segundo, porque eu fiquei muito excitado, muito nervoso, e tipo, dei uma nota 4 à minha leitura. Aí eu resolvi ler de novo, agora eu tô dando uma nota 7,5, né? Porque nada é perfeito nesse mundo.